Olá, aqui é a professora Fernanda e agora eu vou fazer para vocês alguns exemplos de esboço à mão livre, tá? Para a gente dar sequência aí na aula, né? Dá para vocês verem aqui, né, mais ou menos, na tela, depois eu ajeito para colocar cada um na tela, mas a gente vai ter, eu vou fazer esses três exemplos de peça, tá? Três pecinhas diferentes aqui, tá? E aí eu vou fazer as três vistas principais, que é o que eu peço para vocês no exercício, tá? Que é a vista frontal, lateral esquerda, superior. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher qual que vai ser a face, né, da frontal. Né? Qual lado da peça vai ser minha frente? Porque eu posso escolher qualquer lado para ser a frente. Aí, uma vez escolhido, né, as outras vistas já têm posição fixa. Que a lateral esquerda é o lado esquerdo da peça. A vista superior é a parte de cima da peça. Isso tudo com relação à frontal. Então, por exemplo, se eu seguir a sugestão que está aqui do desenho, tá? E fizer essa direção como a frente da peça, meu lado esquerdo está de cá. Então, seria essa parte aqui atrás, tá? E o lado de cima está aqui. Né? Se eu escolho essa face, por exemplo, tá? Aqui fica a frente, lado esquerdo está de cá, tá? E aí a parte de cima está aqui. Então, as outras vistas mudam de posição conforme a frontal que eu escolho. Tá? Então como é que eu vou escolher, né? Qual que é a melhor para escolher? A gente tem que escolher aquela vista que vai me dar, né, a menor quantidade de linhas invisíveis possível, tá? Quando eu fizer as três principais. Então, eu tenho que escolher a frontal, né, numa posição em que todas deem a menor quantidade de linhas invisíveis possível, tá? Bem, eu vou fazer essa peça aqui primeiro, tá? E aí, é bom uma orientação para vocês, porque assim, é a mão livre, não tem que preocupar com régua, tá? Não tem que preocupar se vai ficar retinho ou não. O legal é que é só a gente tentar manter mais ou menos as proporções de uma vista para outra, da altura e a largura, tá? De cada vista, porque isso aí tem que ser correspondente, né? Como a gente já viu na aula, tá? Então, vamos pegar essa peça aqui primeiro, tá? Bem, se a gente olhar, né, por exemplo, se eu pegar daqui, né, a vista, eu vou ter uma linha escondida aqui, ó, que representa esse furo, e outra aqui embaixo que representa esse rebaixo aqui. Tá? A lateral esquerda, né, eu vou ter uma linha visível só, né, que é desse furo, vamos dizer assim, desse rasgo, tá? E a superior, que é a vista de cima, eu não tenho linha nenhuma escondida. Ok. Se eu escolher aqui, né, nessa direção, como a frente, que é como o desenho sugere, a frontal, eu vou ter só uma linha visível aqui, ó, representando esse rasgo. Tá? A lateral esquerda fica atrás. Tá? A parte de trás da peça, né, essa dimensão aqui a gente vai assumir que é igual à dimensão do rasgo. Então, quando eu olho aqui de trás, né, nessa direção, tá, eu não vou ter linha. Quer dizer, eu vou ter só duas linhas escondidas aqui, ó, uma aqui e uma aqui. Esse contorno vai coincidir com esse contorno. Tá? Então, por enquanto, né, tem uma aqui e tem duas aqui. E se eu olhar de cima também eu não tenho nenhuma linha escondida, tá? Então, aqui tanto faz, porque a quantidade de escondidas é mais ou menos a mesma, tá? Então, tanto faz eu olhar daqui como eu olhar daqui. Essa parte de trás aqui, a direita, ela é igual à esquerda, tá? Então, por exemplo, né, eu não vou seguir o do desenho, não. Eu vou fazer aqui como a minha frontal, tá? Então, o que a gente vai enxergar quando eu estiver olhando nessa direção? Eu vou ver esse T de cabeça para baixo, tá? Aí eu vou ver esse retângulo aqui, ó, né, que é o que vai ficar visível aqui. E aqui desse outro lado eu vejo esse outro retângulo aqui, ó, que é o que vai ficar visível. O furo fica tampado, né, por esse ressalto aqui. Então, eu vou ter só a linha escondida aqui embaixo, marcando a profundidade do furo, tá? E depois, né, essa base aqui, desse lado eu não vejo também. Então, eu vou ter uma linha escondida aqui marcando a altura dela. Tá? Então, primeiro a gente desenha o que vê, depois a gente coloca os detalhes invisíveis. Bem, então vamos começar, tá? Então, como eu comentei, a gente vai conseguir ver essas duas partes aqui, desse lado. Então, eu vou começar desenhando aqui um quadrado. Eu vou supor, né, que a largura e a altura são iguais.
né? Aproximadamente um quadrado aqui. Agora eu vou ter que pôr os detalhes. Então, a gente tem, né, ó, nessa parte aqui, né, essa parte do T de cabeça para baixo, tá? Então, a gente vem com a linha mais ou menos aqui assim. E fazer esse lado mais ou menos a mesma largura, porque a peça é simétrica. Tá? Então, ó, T de cabeça para baixo tá aqui. Essa partezinha aqui, ó, corresponde, né, essa partezinha aqui desse U, tá? Então, a parte que eu vejo tá completa, na frontal. Tá? Agora, eu preciso colocar os detalhes invisíveis que eu tenho, né? Então, o primeiro que a gente vê facilmente é essa altura aqui da base. Tá? E ela vai de fora a fora. Então, a gente vem e vai fazer a linha tracejada aqui. Lembra que tem que começar encostando, terminar encostando. Tá? Primeiro detalhe. O segundo, ó, é o fundo desse rasgo aqui, né? Então, a gente precisa também representar. E a gente vai assumir que ele tá nessa mesma altura. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a pontilhada. E pronto, eu não tenho mais nada pontilhado nessa vista, tá? Então, a gente fez a frontal. Agora, a gente vai fazer a lateral esquerda, tá? Lembra que no primeiro dieda, que é o que a gente trabalha, a gente desenha, eu costumo falar que é do lado contrário. Eu vou pegar a lateral esquerda, que eu olho daqui, eu vou posicionar ela à direita da frontal, tá? Então, lembra, ó, nossa frente é aqui, lado esquerdo para olhar esse aqui. Então, eu vou olhar aqui, mas eu vou posicionar aqui. Tá? Então, se a gente olhar aqui, né, da esquerda, a gente vai enxergar essa aqui tipo um J, tá? A gente consegue ver. E ver esse retângulo aqui em cima. Na hora que a gente faz a projeção, né, isso na verdade vai ficar um U com um tracinho aqui no meio. Então, a gente vai tentar manter essa altura, tá? Então, a gente vai ter aqui mais ou menos. Mais ou menos a mesma altura. Aí, a gente vai colocar agora, ó, essa largurinha que a gente vê. Que é mais ou menos a mesma medida dessa altura aqui. Ó, agora, essa linha tracejada, que representa esse rasgo, a gente vê aqui na lateral esquerda. Então, a gente tenta manter a altura. Depois a gente fecha esse outro lado aqui, ó. Esse lado aqui, eu ainda tenho mais uma linha visível para fazer, tá? Que é essa daqui que tá dando a diferença desse rasguinho aqui na borda, tá? Então, como eu vejo essa aresta, eu tenho que desenhar, tá? E essa tá na mesma altura dessa, tá? Então, fica uma sobre a outra. Alguém podia me dizer, ah, mas aqui atrás não vai ficar uma linha pontilhada do rasgo do outro lado? Fica, mas elas fica coincidente com a linha visível, então a preferência da linha visível, como a gente já viu, tá? Então, eu vou fazer esse detalhe aqui, ó, porque quando eu olho na lateral esquerda, ele tá aqui, ó, na direita da vista, tá? Então, é aqui. E vou manter essa altura aqui, ó, procurar manter. Bem, essa é a parte que eu vejo. E a parte que eu não vejo? É esse rasgo. Então, eu tenho que marcar a profundidade dele aqui na lateral esquerda também. Então, nessa mesma altura aqui, a gente vai fazer a tracejada. Tá? Então, nossa lateral esquerda tá pronta. Agora, a gente vai fazer a superior. A superior tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Eu tenho que manter proporção, ó. O que tem em comum entre frontal e lateral esquerda são as alturas. E o que vai ter de comum entre a frontal e a superior são as larguras, tá? Então, na hora que eu vou desenhar a superior, eu tenho que me imaginar de novo de frente para a peça, tá? Porque aí a minha superior vai estar aqui. Então, imagina que você, como se você estivesse tombando a peça para cá, nessa direção, e aí você vai desenhar o que você está olhando, tá? Então, é importante voltar aqui, porque se você fizer daqui e imagina que você tomba de cá, vai ficar errado. Esse detalhe aqui vai ficar em pé, e na verdade ele tem que ficar deitado, porque minha frente é aqui, tá? Então, imagina que a gente voltou aqui e agora a gente vai olhar de cima a partir daqui, tá?
tá? Então, a gente vai enxergar um quadrado, vamos desenhar esse contorno primeiro, porque eu não tenho nenhum detalhe aqui, nem do outro lado, com a mesma largura da frontal. Então, a gente procura manter. Essa aqui é a profundidade da peça que ele está representando. E essa medida é igual, aliás, a essa medida aqui, da lateral esquerda, tá? Lembra que a gente viu que isso aí são as correspondências de medida. Bem, a gente desenhou. Agora vamos colocar os detalhes. Então, eu tô olhando aqui de cima, ó, eu vou ver essa largurinha aqui, tá? E vai ficar como se fosse um retângulo, tá? Aí, ao longo de todo o comprimento da peça aqui, na vista superior. Então, a gente vem aqui, ó, tá? E vai fazer assim. E aqui nesse lado é a mesma coisa. Tá? E aí, o que vai acontecer, ó? Aqui eu tenho esse detalhe, né? Então, eu tenho que pôr essas linhas que delimitam esse ressalto. E é nessa mesma direção aqui, tá? Então, essa linha vai ficar aqui, contínua, porque desse lado eu vejo. E aqui. Aqui nesse outro lado, onde eu tenho rasgo, vai acontecer a mesma coisa, porque de cima eu vejo o rasgo. E essa aresta coincide com essa, porque tá reta, ela não tem inclinação. Tá? Então, eu preciso desenhar essa linha também e ela tá na mesma direção dessa. Então, aqui na mesma direção, eu vou ter outra linha visível aqui e outra linha visível aqui. Tá? E pronto, né, a nossa superior, porque na superior eu não tenho nenhum detalhe invisível, tá? Eu enxergo tudo. Então, ficou pronta a nossa superior. Tá? Vocês vão vendo que é tranquilo de fazer. Começa pelo detalhe mais fácil que vocês enxergam na vista, depois vocês vão colocando os detalhes. Tá? Então, esse aqui é do primeiro exemplo. Tá? O segundo exemplo, eu vou fazer esse aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pôr para vocês verem melhor. Tá com cota aqui, mas ignorem a cota, porque a gente vai fazer o esboço à mão livre. Tá? Então, de novo, a gente tem que avaliar qual que é o melhor lado pra gente escolher como frontal. Então, vamos imaginar aqui. Se eu escolher aqui como a minha frente. Tá? Aqui eu vejo tudo. Não tem linha escondida nenhuma. Depois aqui, ó, vai ficar minha lateral esquerda. Tá? Ó, porque eu tô aqui, meu lado esquerdo tá pra cá. Se eu olhar aqui, eu só vou ter uma linha escondida representando essa inclinação aqui, ó. O restante eu vejo. E a superior, ó, eu volto pra cá, né? E eu vou olhar assim, tá? Então, é como se eu estivesse tombando a peça pra você. Então, eu vou enxergar isso daqui, vou enxergar isso aqui e vou enxergar a inclinação. Então, a gente vê tudo, tá? Bem, então, como a gente viu, esse lado aqui vai ser uma boa escolha de frontal, tá? Se eu tivesse escolhido aqui, ó, minha lateral esquerda ia ficar aqui atrás. E aí, eu ia ter muitas linhas escondidas. Aí, não é bacana. Então, vamos começar, ó, fazendo essa vista aqui. Tá? Então, a gente vai enxergar nessa figura aqui, né, como se fosse um T de cabeça para baixo, né, com espessura diferente. A gente enxerga esse retângulo aqui em amarelo e a gente vai ver essa inclinação também. Só que na hora que a gente faz a projeção, é como se a gente estivesse achatando a peça nessa direção. Então, essa parte inclinada vai ficar um retângulo reto na hora que a gente desenhar a frontal. Então, o que a gente vai fazer? Ó, como ela não tem nenhum recorte aqui nessa direção, a gente vai enxergar um retângulo, né, de contorno externo. Então, eu vou começar fazendo isso. Então, a gente vem aqui, ó. Fazer um pouquinho mais larga primeiro. Tá? Bem, depois o que a gente vai enxergar, né? A gente enxerga esse retângulo aqui, né, o contorno dele. Essa aresta coincide com essa. Então, a gente vem aqui e desenha. Mais ou menos aqui. Aqui, ó, já dá pra fazer o resto desse T diferentão invertido, tá? Então, a gente vem e faz aqui. Lembra que esse daqui, ó, é mais fino que esse aqui. Então, eu tenho que descer mais aqui. E aí, ele vai até o final da peça. Lembra, a gente tá fazendo a mão livre, tá? Então, não vai ficar
na mesma proporção do desenho aqui, da pecinha, tá? Bem, eu fiz isso aqui, ó, essa parte aqui tá representando essa parte inclinada, tá? E aí eu não tenho mais nenhum detalhe aqui para representar na peça, eu não tenho nenhuma linha visível. Então, a nossa frontal aqui tá pronta. Agora, a gente vai fazer a lateral esquerda. Então, a gente vai olhar a peça agora, ó, dessa direção, tá? Se a gente olhar aqui o contorno total, eu também vou ter um retângulo, tá? Só que mais estreito. Então, a gente vai manter a altura da frontal e o que vai ficar diferente é a largura na vista da lateral esquerda. Então, a gente vem... Então, aqui é um retângulo mais estreito. E agora a gente coloca os detalhes, né? A gente enxerga esse L, tá? Então, a gente vai desenhar ele aqui, ó, é mais ou menos na metade. E essa altura aqui, tá? É a mesma altura dessa parte aqui do teu, é essa mesma altura. Então, a gente tenta mais ou menos manter. Aliás, né? Ó, o professor errando, ó, fazendo risco no lado errado. Pelo risco, na verdade, de cá, ó. Pra fazer o L liso, né? Não tem nenhum detalhe aqui nessa parte, né? E, ó, já tá praticamente pronto, porque esse retângulo aqui tá representando esse aqui, tá? Só que aqui eu tenho uma linha invisível, tá? Que é referente a essa inclinação, tá? Então, eu vou ter que desenhar essa linha parando nessa altura aqui. Tá? Repara que aqui é mais estreito que essa parte da frente, então ela vai começar mais ou menos aqui, ó, na metade, tá? E essa alturinha onde termina a inclinação, ó, é mais baixa do que essa, tá? Então, ela vai terminar mais ou menos por aqui, ó, mais ou menos essa mesma altura aqui. Então, agora é só a gente fazer, ó, a tracejada ligando um ponto ao outro. Lembra que a gente tem que evitar de encostar na onde o detalhe termina. Não termina, tá? Porque ele começa aqui, então tem que começar encostando, ele termina aqui, então tem que terminar encostando. Mas ele não tem influência nenhuma dessas linhas, então a gente evita de fazer o tracejado cortando essas linhas. Bem, então nossa lateral esquerda tá pronta. Agora a gente vai desenhar a superior, tá? Então a gente volta aqui pra frontal e aí sim, imagina tombando a peça para você olhar ela de frente, tá? Na superior, a gente não tem nenhuma linha escondida. Então, de novo, a gente vai ficar com um retângulo, tá? Igual a esse, só que deitado e com essa largura aqui. Então, a gente começa por aí. A gente começa do mais simples. Então, eu vou ter aqui, ó, a mesma largura da frontal e aqui eu vou descer com a mesma largura da lateral esquerda. Depois, o que eu preciso representar? Quando eu tô olhando aqui de cima, ó, eu tenho esse quadradinho e eu tenho esse T aqui, tá? Então, a gente vai fazer aqui, mais ou menos aqui. E aí, eu vou fechar, ó, tem que seguir esse daqui, tá? Porque essa largurinha aqui é a mesma aqui. Então, eu venho e fecho aqui. Depois, ó, a gente tem essa outra parte do T vindo aqui, ó, tá? Que é essa parte. E esse aqui é mais estreito do que esse aqui, então a gente tem que subir um pouquinho mais. Então, tenta seguir a largura da frontal, ó. E a gente vai subir, ó, um pouco mais ou menos a metade aqui. Tá representando essa largura aqui. E aí, eu vou vir com essa linha até o final, ó. E automaticamente essa parte aqui é a parte inclinada, a superfície inclinada da minha peça, né? Então, ela já saiu aqui automaticamente. Então, essa aqui é a minha vista superior. Então, ó, tranquilo, veja que a gente conseguiu aqui só uma linha, tá? Tracejada, né? O que é ótimo. Quanto menos, melhor. Porque depois a gente vai ver, né, a parte de cota que eu vou explicar. Eu não posso cotar a linha invisível, eu só posso cotar a aresta visível. Por isso que linha tracejada pra mim é complicado, eu quero evitar. Porque depois se eu precisar colocar a medida aqui, daqui pra cá eu não posso pôr, eu não posso usar esse ponto de referência.
só se estiver visível. Bem, agora eu vou fazer o último exemplo, tá? Que é essa peça aqui. Essa aqui é legal porque ela tem detalhes arredondados, tá? Isso sempre dá dúvida na hora de fazer a projeção, tá? E aí a gente vai ver que é tranquilo. Porque na hora que a gente, por exemplo, se olha de cá, imagina que você está espremendo, achatando a peça nessa direção aqui, tá? Então, esse daqui ele vai ficar um retângulo. Eu não tenho que fazer traço representando esse redondo, tá? Porque traço está representando diferença de altura, diferença de direção, né, do detalhe da peça, como é aqui, ó. Tá? Mas no arredondado a gente não precisa fazer isso, tá? Eu não tenho que marcar onde começa o raio, onde termina o raio. Tá? Então não é difícil, parece, mas não é. Tá? Então vamos analisar essa peça aqui. Se eu pegar a frontal de cá, né, eu vou enxergar essa parte aqui, eu vou enxergar esse fundo aqui, tá? Só que eu não vou ver essa furação. Eu vejo um pedacinho desse rasgo, mas a furação não vejo. Então eu vou ter linhas tracejadas aqui. Aí, com essa frontal aqui, a lateral esquerda vai ficar aqui atrás, tá? Eu enxergo o furo, mas eu vou ter linha tracejada marcando esse rasguinho, tá? E o de cá, marcando essa altura aqui e marcando, né, essa altura aqui. Então, já tem mais linha, então não é tão legal. Tá? Se eu pegar daqui a frontal, tá? Daqui eu vejo tudo. Porque eu vejo esse detalhe em L, eu vejo esse fundo aqui, eu vejo essa parte, vejo o fundo do rasgo e vejo o furo. A minha lateral esquerda fica de cá, a gente já viu que ela vai ter só um pouquinho de linha escondida, que é a parte do furo. Tá? E aí a minha superior, que é aqui de cima, tá? Eu também só vou ter linha escondida representando o furo e o rasgo. Então, a melhor opção é essa direção. Então, a gente vai começar fazendo por essa direção aqui, a frontal. Nessa direção, tá? A gente tem esse Lzinho, tá? E depois a gente vai ter essa parte aqui, né? Na frontal, a gente enxerga o arredondado, o círculo, né? Que é meio círculo. A gente vê ele direitinho. Então, o topo vai ficar arredondado, tá? Não vai ficar um retângulo, né? Com os lados retos. Então, se a gente começar aqui, tá? Deixa eu ver só. Eu vou fazer aqui, porque senão não vai dar certo aqui na hora de eu fazer superior. Tá? Então, a gente vai ter esse retângulo aqui. Ah, desculpa. Deixa eu melhorar aqui. Então, a gente começa aqui. Aí, a gente vai ter essa altura aqui. E aí, a gente tem o topo aqui arredondado. Com minha mão livre, isso aqui não vai ficar um círculo direitinho, hein? Não tem problema. Vocês estão reparando que eu tento sempre fazer um traço contínuo, tá? Evitar de fazer esses risquinhos aqui. Mesmo no arredondado, a gente tenta evitar de fazer, tá? É sempre, ó, traços contínuos aqui, tá? Aqui embaixo, tá? Eu tenho esse L aqui. Então, a gente vai desenhar. Ele começa daqui, tá? Depois eu tenho uma pequena altura aqui. Bem, essa parte aqui, esse restante, ó, é na onde eu tenho, né, esse degrau daqui pra cá. Então, eu preciso desenhar essa linha também. Como eu tô olhando de frente, ela vai ficar na horizontal, continuando no topo dessa aqui. Então, a gente vai continuar aqui. A gente, eu falei que na frontal não tinha linha escondida, mas tem sim, tá? Eu esqueci do detalhe desse rasgo, né, que aqui eu não vejo. Então, eu vou ter uma linha pontilhada representando esse rasgo, tá? Então, a gente vai representar aqui, ó, a profundidade do rasgo. E aí, a linha pontilhada corresponde a essa parte aqui, não o redondo, tá? Eu não vou parar a linha aqui, é aqui. Ela vem mais ou menos aqui na metade da peça. E ela tá só nessa espessurinha de baixo. Então, a gente faz aqui, ó. E aqui na parte de cima a gente enxerga tudo, porque a gente vai ver o furo e vai ver esses rasguinhos aqui. Então, a gente vai fazer mais ou menos o furo aqui. Parte circular não tem muito jeito, né? Peraí que é maior. É mais complicadinho de desenhar. A senhora professora sofrendo. Desenhar mão livre não é o meu forte. Mais ou menos aqui,
tá? E aí a gente tem esse rasgo que pega toda essa largura aqui, tá? Então, a gente tem que representar ele aqui, ó. E aqui na mesma altura, mais ou menos. Tá? Como ele não é vazado, tá? Eu vou ter essa linha aqui, esse contorno, tá? Que representa esse pedacinho. E essa linha aqui, ó, representa o pedacinho de dentro, que é a continuação do furo. Tá? Então, minha frontal vai ficar dessa maneira. Agora, a gente vai desenhar a lateral esquerda. Então, eu vou olhar minha peça agora dessa direção, tá? A gente vai ter aqui, né, uma parte retangular baixa e depois essa parte mais alta aqui dessa cabeça da peça. Aqui sim, essa parte arredondada, quando eu olho de cá, ela fica reta, tá? Então, vai ficar um retângulo mesmo aqui. Então, vamos começar aqui, ó. Então, aqui ela tem um comprimento maior. Essa altura aqui, ó, corresponde a essa altura aqui. Então, a gente vem mais ou menos na mesma medida. Bem, quando eu tô olhando de cá, ó, eu tenho todo esse comprimento aqui, tá? Então, essa linha vai ficar marcada aqui, ó, ao longo de, né, toda essa direção. Então, ela vai vir aqui mais ou menos, aqui assim, ó. E aí, depois a gente tem, ó, essa parte aqui, que, né, estão chamando aqui da cabeça da peça. Então, o que vai acontecer? Ó, vai vir uma linha reta até o topo da peça, até aqui. Tá? E aí, a gente fecha esse retângulo. Vamos começar assim. Tá? Bem, depois a gente tem que representar esse ressalto aqui, tá? A altura dele tá aqui, a profundidade, tá? Então, ele tem que começar. Só que ele não começa daqui, ó, ele começa um pouquinho depois, tá? Ó, tá? A gente tem esse detalhe aqui. Então, a gente vai vir aqui, desce retinho, e aí ele vai até o final da peça, ó. Tá? E depois dessa parte aqui, a gente vai ter esse rasgo, tá? Também vai ficar um retângulozinho aqui, ó. Tá? Pegando bem esse pedacinho. Então, a gente tem, né, ó, essa parte aqui, do começo do rasgo, e o final do rasgo aqui, ó. Então, essa parte aqui tá pronta. Agora, a gente precisa desenhar os detalhes aqui dessa cabeça da peça, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, né, olhando da esquerda, o furo eu não vejo, então, eu vou ter duas linhas escondidas aqui representando a altura do furo, tá? E depois eu tenho esse rasgo que da lateral esquerda é visível, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai marcar a altura do furo, ó, tem que ser na mesma posição. Começa encostando e termina encostando, tá? Porque o furo é vazado. E agora, a gente marca aqui o fundo do furo, tá? Ó, mais ou menos aqui na mesma posição, tá? E aí, aqui, ó, a gente vai desenhar o rasgo, que da esquerda a gente vê, tá? Então, ele começa aqui, a gente faz uma linha contínua e vem até aqui, tá? Como eu tenho o rasgo dos dois lados aqui, ó, e aqui é vazadinho, então, a gente vai apagar essa linhazinha que ela não vai existir, tá? Porque eu não tenho parte sólida atrás desse rasgo, tá? É tudo vazado. Então, a gente vem aqui e apaga. Não é pra ter esse pedacinho. Vamos ver aqui. Tá? Bem, então, na lateral esquerda aqui, ó, a gente já desenhou tudo. Agora, a gente vai, né, fazer a superior. Então, lembra que eu tenho que voltar aqui, né, na onde era a minha frente, imaginar que eu vou tombar a peça pra mim, pra eu poder desenhar o que eu tô vendo, tá? Então, a gente vai desenhar, ó, olhando aqui. Né? Então, vai ficar aqui praticamente um retângulo, só que eu vou ter o detalhe do rasgo, né? Porque a gente enxerga isso aqui, enxerga essa superfície, enxerga o topo da peça. Da superior, isso aqui também vai ficar reto. Vai ficar um retângulo aqui marcando a largura, tá? E depois a gente tem as linhas escondidas representando o furo e representando o rasgo, porque eu não consigo ver de cima, tá? Então, o que acontece? Olha, ele vai ter a mesma largura da frontal e o comprimento aqui é o mesmo da lateral esquerda, nessa direção. Então, a gente vem aqui, mais ou menos, ó, mesma largura da frontal.
e nessa direção é mais ou menos essa medida aqui. Então, a gente vem aqui mais ou menos até aqui, tá? Depois a gente fecha aqui, tá? Aqui, né, eu tenho a parte da cabeça aqui, mas aqui eu tenho rasgo, tá? Então, a gente vai desenhar mais ou menos com essa largura aqui, a parte da cabeça, mais ou menos aqui, tá? Já vou fechar aqui, ó, né, porque a gente vai ter esse retângulo aqui, ó. Depois aqui, né, a gente tem esse comprimento aqui, desse primeiro degrau e do segundo degrau, tá? Aí a distância é mais ou menos essas aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa linha mais ou menos até aqui. E depois esse outro pedacinho, esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então, ele vem também mais ou menos até aqui. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, pra gente tentar fazer mais parecido com essa largura aqui. Então, vem mais ou menos aqui, ó. Então, ó, depois a gente tem, né, essa largurinha que vai ficar marcada aqui, ó, tá? Então, começa, só que, ó, ele tem um arredondado aqui, tá? E eu vejo esse arredondado de cima, então, esse arredondado eu tenho que desenhar. Então, eu fiz essa primeira parte aqui, vou fazer essa parte de baixo, que tem essa mesma largura, que é essa parte aqui, pra depois a gente, né, arredondar o encontro. Então, mais ou menos aqui. E a gente faz aqui o arredondado. Então, essa parte, essa parte. Depois, a gente tem o degrau de baixo aqui, né, delimitado por esse rasgo, tá? Então, ó, aqui eu também vejo o radioarredondamento do rasgo, tá? E aí, ele vem aqui, ó, mais ou menos até aqui, ó, né, mais ou menos essa mesma medida, ó, mais ou menos até aqui, ó, tá? Então, a gente começa daqui, arredonda, depois vem aqui, arredonda, mais ou menos, e pronto, tá? Então, a parte visível a gente acabou de desenhar, ó, esse C, né, virado, esse L de ponta cabeça aqui, e a parte visível da cabeça da peça. Agora, a gente vai desenhar os detalhes invisíveis. Então, eu tenho o furo, que é passante, então, aqui eu vou marcar a largura dele, então, ó, vai coincidir com essa medida aqui. Então, a gente vem mais ou menos na mesma direção, faz a linha tracejada. Começa encostando, termina encostando. E depois a gente marca a largura dele de cá, tá? Depois a gente tem os rasgos, ó, que de cima eu não vejo, mas eu vou ter que desenhar a linha pontilhada marcando, ó, a profundidade desse rasgo, tá? E aí, ele pega toda essa espessura aqui, ó, da borda externa até o começo do furo, né? Então, eu vou ter uma linha pontilhada vindo daqui até aqui, tá? Como ela termina aqui no furo, ela vai ter que encostar no pontilhado do furo, tá? Então, a gente vai ter só uma marcando o fundo do rasgo, tá? Aí, o comprimento é mais ou menos esse, ó, vem mais ou menos até metade da peça. Então, a gente vai vir fazer isso aqui, ó. Ó, encosta, tá? E de cá a mesma coisa, ó. Bem, vamos conferir. Então, né, de novo, a gente tem esse C invertido, esse L de ponta cabeça aqui invertido, tá? A cabeça da peça tá aqui. Esse tracejado é o furo. E esse aqui tracejado tá marcando esse fundo aqui do rasgo, tá? Desse lado e desse lado, porque eu tenho rasgo dos dois lados da peça. Bem, então, assim a gente fez a nossa terceira pecinha, né? Nosso terceiro exemplo. Então, a gente tá com a frontal, lateral esquerda e superior, tá? Então, com paciência, né? É tranquilo de fazer. Vai fazendo face a face, como eu comentei no começo. Desenha a parte mais simples primeiro, né? Se você vê que a peça tem todo um contorno de retângulo sem recorte, você começa por aí e depois vai colocando os detalhes, tá? E por último, a gente coloca as linhas invisíveis, tá? Bem, então, né, ficamos por aqui nesse exemplo, tá? Qualquer dúvida, já sabe, posta lá no site da disciplina ou comenta aqui no vídeo, né? Que aí eu vou respondendo, né? Então, até o nosso próximo vídeo.